Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, porque o Florian Plettenberg deu uma notícia que eu acho ela curiosa, né, para deixar o torcedor do Chelsea ainda mais, tipo, impaciente, né, que assim, o acordo verbal com o Xavi Simons está quase pronto, entende? Parece que até hoje o Chelsea não acertou, acho que termos pessoais, né, tipo, todos os grandes jornalistas que estão cobrindo essa transferência falam a mesma coisa, né, de que as relações do Chelsea com o Leipzig são muito boas, de que as negociações estão indo muito bem, mas é aquele negócio, já estamos em agosto, tem mais um mês de janela, tipo, não é como se houvesse pouco tempo para negociar, mas não é como se também tudo fosse caminhar para ficar mais tranquilo. Existe a notícia do Ben Jacobs de que se o Chelsea demorar demais, né, para fazer a contratação, e o Sesco for vendido primeiro, talvez o Leipzig aumente o preço que eles pedem pelo Simons. Então tem isso também, né, que pode atrapalhar. E essa demora, obviamente, ela acaba sendo prejudicial no aspecto de que, assim, se o time está dependendo de vendas para conseguir contratar, que é até um pouco curioso, né? Porque, assim, desde que contratou o João Pedro, o Chelsea vendeu o Madueke, vendeu o João Félix, e, assim, em taxa garantida, eles já conseguiram ali mais de 80 milhões de euros. Se a gente coloca também o Samuel Smith, que foi vendido por Estrasburgo, você ainda consegue mais dinheiro nisso. Então, o Chelsea em euros já deve ter perto de 100 milhões de euros em taxas garantidas desde a chegada do João Pedro e gastou 40 milhões no Joel Hato. Então, assim, dinheiro para trazer o Simons teoricamente tem, né? E eu não acho que as vendas do Chelsea agora elas vão ser tão ágeis, né? Porque a gente está falando, por exemplo, quem que o Chelsea quer vender, né? Eu quero vender, por exemplo, o Axel Disasi. Ok, quem que vai comprar agora? Tipo, no mercado de zagueiros, você tem opções melhores que o Disasi. Esse é o clássico jogador para ser vendido em final de janela. Quem que se dispôs a contratar ele agora? O Villarreal. O Villarreal não tem como pagar os 30 milhões de euros que o Chelsea quer pelo atleta. Então, é um problema, né? Talvez surjam mais alternativas no final da janela, um West Ham, um outro time aí na Inglaterra querendo mais um zagueiro, mas até lá é uma contratação difícil de se concretizar a tempo, né? Vamos colocar aqui também o Raheem Sterling. Esse aí o Chelsea quer se livrar porque o salário dele é uma abominação, mas até que ponto o Sterling está disposto a sair da Inglaterra, pelo jeito que ele quer continuar lá, e o único clube na Inglaterra que se dispôs a contratá-lo é o Fulham. E o Fulham não quer contratá-lo em definitivo, né? E ele teria que abrir mão de salário. O salário que ele recebe no Chelsea é inacreditavelmente grande. E aí aquele negócio, uma venda dele não vai ser rápida, né? O Chelsea queria 20 milhões de libras nele. Eu acho que o Chelsea podia até pedir menos, sinceramente. Não tem, eu acho que se livrar do salário é o principal em relação a Sterling. E aí a gente pensa, a Napoli está interessada, mas não se movimentou até agora para tentar trazê-lo. E aí, vamos para outros atletas. Tem o Nicholas Jackson. O Chelsea está pedindo dinheiro demais para um cidadão que claramente vai ser terceira opção e só vai se desvalorizar. Eu acho que o Chelsea não devia estar com uma avaliação tão alta. O Chelsea devia estar deixando as portas abertas, porque se bobear, né? Tipo, se o Chelsea tivesse deixado o preço em 65 milhões de euros, eles já teriam negociações ativas do United e do Newcastle. Isso já seria possível, né? Ah, Lucas, mas ele é um cara de grande potencial. Eu discordo, sinceramente. Já tem 24 anos. Ele não melhorou de uma temporada para outra. Ele é tecnicamente limitado. E a verdade seja dita, né? O Chelsea contratou 2 centroavantes nessa janela, né? O João Pedro tomou a posição para ele. O Delap nem o titular é. E quando entrou o Delap foi melhor do que o Nicholas Jackson. O Nicholas Jackson é terceira opção. Ele é fraco para o que o Chelsea precisa. O Chelsea devia estar desesperado para vender ele. Eu não acho que é legal manter o cara com terceira opção, tendo um tempo de jogo absolutamente ridículo. Assim, o único jeito de você forçar o cara a ter mais tempo de jogo é tirar João Pedro, Delap, aí você pode tirar algum dos meio atacantes, um ponta para testar em uma posição nova, mas você vai tirar Palmer e Simons, se o Simons vier, no caso, né? De campo para dar até Paul Jackson, não faz sentido. O Maresca nem fez questão de colocar o Nicholas Jackson na final, ele só colocou ele na semifinal porque o Delap estava suspenso. Então, assim, é sintomático que no mata-mata nenhum jogo do cara como titular. E o cara que chega agora mesmo no clube já assume a posição de reserva logo no primeiro jogo, o titular no segundo, terceiro também. Então, a verdade é o Chelsea devia estar tentando vender, mas com avaliação alta, ele só vende no final da janela e por um preço menor do que ele está pedindo. E nunca vão conseguir 80 milhões no cara, e não vale tudo isso. Aí Christopher Nkunku, esse até dá para vender rápido, mas depende, obviamente, de interesse de outros times de abrir o bolso por ele.
E o quanto que ele está disposto, por exemplo, a baixar o nível, né? Porque eu acho que ele vai querer um clube de primeiro escalão. O Bayern de Munique poderia ser uma opção, mas o Bayern de Munique acabou de investir pesado no Luiz Dias. Será que já vão querer atrás do Kunku? Ao que tudo indica, ele ainda é um plano B lá. O Newcastle seria uma opção legal, mas ele quer ir para o Newcastle, mesmo que esteja na Champions League. O Manchester United está fora de competições continentais, mas para mim o grande problema tem dinheiro? E ele seria o titular lá? Você coloca muitas dúvidas ali. Então, assim, é um negócio que até é o mais fácil de fazer, eu acho, de todos esses, né? Mas não vai sair no estalar de dedos. Então, aí você vai lá e coloca Desbury Hall. Tem interesse em negociar no cara também. Ele vai ter menos espaço nessa temporada com a chegada do Andrei e o Xavi Simons chegando, não tem espaço nenhum pro cara. Mas vai vender ele para quem? E vai ser rápido uma venda, né? Aí você vai colocando os nomes, né? Você pode até, quem sabe, vender um Badia Chile, etc, né? Mas a questão não são rápidas essas vendas. E o Chelsea pode contratar o Simons primeiro e depois vender esses caras, né? Eu acho que é o que o Chelsea deveria estar tentando fazer agora, né? Porque postergar isso só dá tempo do Arsenal, do Bayern entrar na negociação e do próprio jogador cansar de esperar também, né? Tipo, e assim, eu não acho que o cara vai fazer questão disso só pro Chelsea, né? Isso pra mim é meio notório, né? Se um Bayern ou um Arsenal bate na porta, ele não tem motivo pra dizer não. Então, assim, vamos ver. Dizem que o acordo verbal tá próximo, e assim, acordo verbal. Enquanto o Chelsea não vender alguém, continua ali no RB Leipzig treinando, né? Então, ver, né? Tipo, aí o Chelsea, o torcedor tem que ficar sobrevivendo nessas pequenas migalhas. Tipo, o Simons tirou o RB Leipzig da bio do Instagram, né? Como se significasse alguma coisa, né? Ah, porque isso, porque aquilo. Então, vamos ver as atualizações. Mas eu acho que, assim, o Chelsea deveria garantir esse negócio antes de tudo. Até porque, sempre falou lá na época do Caicedo, não, precisa vender antes de contratar ele, e no final pagaram mais do que estavam planejando e contrataram o cara de qualquer jeito, né? E não sofreram represálias de fair play financeiro. E pelo que eu vi lá, o Chelsea era o time com maior margem de fair play dentro da Premier League. Talvez a UEFA seja onde a corrente aperte, mas vamos ver o que acontece, né? E, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.